Apresentado o programa do Governo, impõe-se analisar o que dele podemos esperar, principalmente no plano económico e, claro está, também avaliar aquilo que pode mudar no turismo. Já sabe, pode e deve participar na elaboração do Turismo em Destaque, colocando as suas perguntas ou sugerindo os temas a abordar através do endereço programaturismoemdestaque@gmail.com. Vá lá, não se acanhe, venha daí comigo falar de turismo. Na semana passada foi apresentado e debatido o programa do Governo. Não é por isso de estranhar que me tenham chegado muitas mensagens e muitas perguntas que foram dirigidas para o endereço que está aqui a passar em rodapé, programaturismoemdestaque@gmail.com, acerca desta temática e que, no fundo, revelam de alguma forma alguma ansiedade e alguma preocupação por parte da comunidade turística acerca da evolução destes temas na vida futura do nosso país. Mensagens essas e perguntas essas que naturalmente também agradeço muito e já agora aproveito aqui para recordar que foi com esse propósito que foi criado o endereço programaturismoemdestaque@gmail.com para que possa remeter as suas perguntas ou sugerir os temas a abordar. Já sabe que a sua participação é sempre muito bem-vinda e também, claro está, é fundamental para continuarmos a fazer este programa. No que se refere àquilo que podemos esperar do programa do Governo, eu quero começar por dar aqui 3 notas de enquadramento. A primeira, para dizermos que ele aposta claramente em demonstrar e em solucionar a maior parte dos problemas que preocupam os portugueses em geral e também que condicionam a atividade económica em particular, o que obviamente é positivo, mas não antecipa propriamente alterações significativas do ponto de vista estrutural. Ou seja, se quisermos, é um programa que não tem grande rasgo ou, se quisermos, também não tem grande fôlego. A segunda nota que aqui queria dar é que este é um programa que está muito, mas mesmo muito condicionado pelo atual quadro político, que, como sabemos, é tudo menos estável e procura fazer face à imprevisibilidade de evolução da situação política com a calendarização de medidas emblemáticas que possam, de alguma forma, introduzir, produzir ou garantir algum impacto imediato na vida das pessoas e na vida das empresas, o que acaba naturalmente por ser positivo, já que isso acaba por levar à prática a decisão de medidas e a sua implementação de forma quase que instantânea. E, finalmente, em terceiro lugar, e esta talvez seja o aspecto mais importante, é que, no plano económico, este programa fica muito aquém daquilo que é desejado, sobretudo porque não define nem sequer aponta, do ponto de vista estratégico, para uma diversificação da economia nacional, de modo a preparar o país para enfrentar os desafios que lhe possam surgir no futuro, venham eles ou resultem eles de uma crise ou não, o que quer dizer que também, queira-se ou não, vamos ter que continuar excessivamente dependentes do turismo. Não é que isso tenha mal algum ou até mesmo que o turismo não saiba lidar com uma situação desse género. O problema é que se acontece algo, se fomos confrontados com algum sobressalto, como por exemplo aconteceu com a pandemia, ficamos, claro está, obviamente com muito menos soluções. Se ao menos tivesse sido dada à atividade turística a importância política, económica e social proporcional a essa responsabilidade, ainda se compreendia. Mas como aqui tivemos a oportunidade de ver ainda na semana passada, quando aqui analisei a formação e a composição orgânica do Governo, e como aliás veremos um pouco mais à frente hoje, nem de perto nem de longe houve essa preocupação. E, portanto, este é claramente o ponto mais negativo, ou se quisermos, a ausência de uma nova visão estratégica para a nossa economia. Elencados que foram estes 3 pontos de fundo, há, no entanto, aspectos positivos que no curto prazo, quanto a mim, merecem ser sublinhados, e digo no curto prazo porque em outubro iremos ter a apresentação do Orçamento de Estado para o próximo ano, para 2025, e até lá conseguiremos seguramente tirar a prova dos 9 acerca da longevidade deste Governo. No entanto, e para aquilo que mais nos interessa, que é a economia e o turismo, quanto a mim, merecem ser destacados, desde logo a baixa do IRS até ao 8º escalão, e que vai oscilar entre 0,5% e 3%, que vai dar uma
pequeníssima ajuda às pessoas que recuperarão ligeirissimamente um bocadinho mais do seu poder de compra. Contudo, o facto é que vai ser em termos globais que, quanto a mim, esta medida vai produzir mais efeito, uma vez que a esta baixa agora anunciada pelo Governo e que vai ser decidida esta semana, se vai somar, se vai juntar àquela que já está em vigor e que estava prevista no Orçamento de Estado para 2024, o que quer dizer que se vão injetar cerca de 1.500 milhões de euros na nossa economia, o que é positivo. A somar a isto ainda há a possibilidade de haver, em alguns casos, um prémio de um 15º mês de salário sem quaisquer descontos. Mas também outra medida tem a ver com a criação de uma conta corrente entre o fisco e as empresas, que posteriormente poderá vir a ser alargada a toda a administração central, no fundo com o objetivo de pôr o Estado a pagar as suas contas até 30 dias. Ora, quanto a mim, se esta medida conseguir ser posta em prática, ela merece claramente uma enorme ovação. Depois também há que referir que, com metade do tempo decorrido e só com 20% do PRR do Plano de Recuperação e Resiliência executados, 20% isto é de facto um número dramático, e só assim se compreende a decisão tomada por parte do Governo, do ponto de vista extremamente pragmático, de não alterar a denominada bazuca europeia, permitindo que o Estado continue a ser o principal beneficiário ou o beneficiário quase exclusivo destes fundos e, ao mesmo tempo, que se tomem medidas para a recuperação quer do tempo perdido, quer das verbas que estão em atraso. O que, se for conseguido, naturalmente introduzirá mais dinamismo na própria economia. A revogação imediata das medidas que penalizam o alojamento local, naturalmente é algo que merece e muito ser saudado. Não obstante, e apesar de eu sempre ter defendido que a demonização do alojamento local era um erro, não posso deixar aqui também agora de alertar para o facto de se terem atenção que há algumas freguesias de Lisboa, do Porto, do Algarve e do Funchal que devem ter critérios de ponderação diferentes do restante país, para que se protejam as comunidades locais de situações de gentrificação que naturalmente decorrem da turistificação das zonas mais históricas. Terminar rapidamente com o caos nas urgências hospitalares que tão má imagem tem dado de Portugal no exterior, para além dos óbvios prejuízos causados àqueles que cá residem, é outra das medidas que se aguarda com particular urgência e ansiedade. Baixar o IRC para as empresas de 21% para 15% ao ritmo de 2% para o ano é também uma medida que deve ser saudada, só é pena que neste plano do IRC não se tenha aproveitado para acabar com todas as tributações autónomas, que na prática são uma excrescência, já que praticamente é um imposto sobre um imposto, e só se vá reduzir em 20% aquelas que respeitem às viaturas das empresas. Quanto a questões de maior fôlego e profundidade, que vão do emprego à justiça, da burocracia ao investimento, entre tantas outras que aqui poderia citar, teremos que aguardar, já que para além de algumas coisas óbvias que são mais processos de intenção do que propriamente caminhos com um destino marcado, vamos ter que esperar pela evolução da situação política, o que, diga-se, em abono da verdade, não é uma perspectiva muito animadora, porque não dá muita estabilidade nem grande previsibilidade aos agentes económicos e aos investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, o que no fim do dia, que lá está, também não é muito saudável para a economia. Há, contudo, um aspecto que eu não posso deixar aqui de sublinhar e enaltecer no programa do Governo, pois trata-se, porventura, de um dos mais sérios problemas, daqueles que são verdadeiramente estruturais, que Portugal vai ter que enfrentar. Refiro-me à questão da demografia ou, se quiser, da natalidade. O esforço do Governo tem que ser saudado e em não ter receio de assumir esta questão da demografia como uma prioridade da agenda política. É que se nada for feito, a prazo, não teremos tanta gente para trabalhar, dependeremos muito mais da imigração para suprir as carências de população ativa, principalmente em atividades económicas de mão de obra intensiva, como são todas aquelas que integram a constelação turística. Em conclusão, e muito, mas mesmo muito mais, seguramente haveria aqui para dizer, creio que aquilo que podemos esperar do programa deste Governo é uma opção clara, mais pelo taticismo político, tendo em vista a sua sobrevivência no poder, do que propriamente uma visão prospectiva e reformista que o país tanto necessitava. E isso quer dizer, como resulta de forma cristalina do documento, que o caminho será feito
caminhando. Se vai ser longo ou curto, o tempo o dirá. Do ponto de vista económico, fica o amargo de boca de pelo menos não se tentar fazer diferente. Infelizmente, e após ver o que o programa do Governo diz no que tem a ver com o turismo, constata-se que muito pouco vai mudar. Vamos, sobretudo, ter aquilo que poderíamos chamar uma evolução na continuidade. E digo isto principalmente baseado em duas grandes ordens de razão. A primeira porque, mais uma vez, as matérias da aviação aparecem totalmente desgarradas do turismo, até parece que são de um mundo à parte e, pelos vistos, são no mesmo, pelo menos para a política e para os políticos, ou, se quisermos, para este governo e para quase todos os que o antecederam. E a segunda, porque naquilo que mais diretamente respeita ao turismo, e tirando um ou outro ponto, quase nada de novo foi acrescentado ao programa eleitoral da Aliança Democrática, que aqui, aliás, tive a oportunidade de analisar e que, na altura, se recordam, qualifiquei como um pouco passadista, para não dizer mesmo bafiento, até no tipo de linguagem utilizada, mais própria do século passado do que dos tempos atuais. Repare-se que ainda se fala em combater a sazonalidade, aquela linguagem guerreira que já está completamente em desuso, uma vez que todos sabemos que a sazonalidade turística não se combate, mas antes atenua-se. Aliás, a este propósito eu devo voltar a dizer que se somássemos todos os programas eleitorais de todos os partidos políticos, não tínhamos, nem de perto, nem de longe, um bom programa para o turismo. E isto, creio eu, que é extremamente elucidativo. Dito isto, vejamos então porque é que eu comecei por dizer que não tenho grandes expectativas de mudança para o turismo. Desde logo porque, mais grave do que não se avançar com um prazo para o anúncio da localização do novo aeroporto ou até para a privatização da TAP, e vamos lá ver se ela avança ou não, continua a ser visível que ambos os assuntos são tratados como se nada tivessem a ver um com o outro, o que no mínimo não deixa de ser espantoso. Mas mais grave é o facto de não se assumir que o país necessita de definir uma estratégia para a aviação, que é algo de que carece há décadas. Ora, tomar a decisão de construir um novo aeroporto ou privatizar a TAP sem ter uma política bem definida, convenhamos que só com muita sorte ou então por muita coincidência é que no final tudo acabará por resultar bem. E não é certamente com lugares comuns como, e passo a citar, atrair transporte aéreo regular, diversificado nos aeroportos nacionais, fim de citação, que se delinea essa estratégia. Já quanto a medidas que dizem mais diretamente respeito ao epígrafe turismo que está contido no programa do Governo e para além daquelas relativas ao alojamento local que já tive a oportunidade de saudar, merecem referência, e passo novamente a citar, iniciar o processo de criação de uma nova agenda para o turismo. Fim de citação, o que pressupõe, e bem, quanto a mim, que a atual Estratégia Turismo 2027 está desatualizada, digo eu, há muito que já estava desatualizada, como aliás aqui tive a oportunidade de ir dizendo ao longo dos últimos anos, e portanto que é preciso criar uma nova. Mas o que é importante é que apenas se fala em iniciar. O que no horizonte de uma legislatura que está a começar e que tem 4 anos e meio pela frente é, convenhamos, muito pouco ambicioso, ou então o Governo não está mesmo a pensar ficar muito tempo em funções. Finalmente, não se percebe que, sendo essa, entre aspas, intenção a de maior folgo, ela apareça em último lugar e depois de vários pontos de serem inscritos, e pontos esses que são completamente inócuos, como, por exemplo, e volto a citar, promover o turismo sustentável, partindo do princípio que o turista, além de visitar lugares, pretende viver experiências respeitando o meio ambiente e as comunidades locais. Fim de citação. É que hoje em dia, um destino, como nós sabemos, que não seja sustentável, está a condenar-se, está a auto-excluir-se da preferência dos consumidores, ou, se quisermos, dos turistas. Um dos pontos que, quanto a mim, foi bem introduzido e que marca uma diferença clara face ao programa eleitoral tem a ver com a revisão da lei que estabelece o regime jurídico das entidades regionais de turismo, ou se quisermos, das antigas regiões de turismo, a que está subjacente o seu financiamento. Mas, mais uma vez, não se percebe porque o que o Governo decidiu apenas pelo, volto a citar, iniciar o processo. Reverter não seria melhor, não seria bem mais assumido? Mas não são só as entidades regionais de turismo que precisam de nova legislação. Vários são os setores turísticos que também dela precisam, ou então que pelo menos precisam de uma atualização dos seus regimes jurídicos.
Mas é fundamental, quanto a mim, revisitar todo o edifício do Sistema Turístico Nacional, dado o mesmo estar a completar 20 anos e, portanto, ser mais do que tempo de se avaliar aquilo que correu bem, aquilo que correu menos bem, até mesmo o que correu mal, e inovar, melhorar e desenvolver. Um último exemplo. Diz o programa do Governo pretender, e volto a citar, qualificar a oferta turística e aumentar a procura, concentrando em mercados que garantam um crescimento em valor, combatendo a sazonalidade. Fim de citação. É ou não é esta uma frase feita que, aliás, poderia figurar em qualquer programa eleitoral de qualquer governo, de qualquer partido político? Creio sinceramente que já fiz perceber e compreender o meu ponto de vista e aquilo que pretendia dizer. Em suma, e como aqui tive a oportunidade de dizer na semana passada, ou o turismo faz por si, pela sua vida, ou fica a marcar passo. É que até pode parecer que há muita parra, mas o facto é que a uva continua a ser pouca. Ficamos com o novo encontro marcado para a semana. Até lá, saúde, paz. Recordo que pode colocar as perguntas que deseja ver respondidas ou sugerir os temas a abordar através do endereço programaTurismoEmDestaque@gmail.com. E se ainda não o fez, não se esqueça, subscreva gratuitamente o meu canal. Para isso, basta carregar no botãozinho preto que diz subscrever aqui mesmo por baixo da minha imagem, para dar a sua opinião, para partilhar ou simplesmente para ver ou rever os meus comentários.